Os ataques dos califados árabes e as repetidas lutas internas no século VII forçaram o Império Romano a uma luta desesperada pela sobrevivência. O Império estava em sérios apuros, sendo apenas uma sombra do que havia sido um século antes. No final do século tumultuado, a ascensão do imperador Leônio em 695 d.C. marcaria o início de um período lembrado como os 20 anos de anarquia, em que o Império foi ainda mais enfraquecido por agitações internas. O imperador Leônio conseguiu manter-se no poder por apenas alguns anos, e seu reinado foi marcado principalmente pelos árabes. Finalmente chegaram às províncias ocidentais e invadiram a África, onde conquistaram sua antiga capital, Cartago, em 696 d.C. Embora a cidade tenha sido retomada no ano seguinte, os árabes conseguiram se reagrupar e tomar Cartago novamente em 698 d.C. Isso levou à queda de quase todo o exarcado da África, exceto pela fortaleza remota de Septum. Leônio foi deposto e exilado pouco depois dessa derrota por Tibério III, comandante do exército enviado para retomar Cartago, que tornou-se o novo imperador. O usurpador de Leônio mostrou-se tão incapaz e sem destaque quanto o homem que ele havia derrubado e se viu na mesma situação. Foi confrontado em 705 d.C. por Justiniano II, que agora retornava do exílio na Crimeia, com o apoio dos búlgaros, prometendo-lhes tributo caso o ajudassem a retomar o trono. Justiniano rapidamente tomou Constantinopla e mandou executar tanto Tibério quanto Leônio. Depois disso, iniciou uma amarga campanha de vingança contra seus rivais políticos, o que distraiu o império, o suficiente para que os árabes conquistassem ainda mais território na Anatólia entre 708 e 710 d.C. O impopular Justiniano foi então deposto e executado pelo usurpador Fílipico em 711 d.C., que agora enfrentava guerras com o califado omíada árabe no leste, assim como com os antigos aliados búlgaros de Justiniano no oeste. Ao mesmo tempo, Septum, o último reduto no norte da África, foi tomada pelos árabes após resistir por vários anos. Como seus predecessores nessa crise, porém, Filípico enfrentou sua maior ameaça dentro do próprio império, e ele foi deposto e exilado menos de 2 anos após assumir o poder, após um motim do tema Apsestion em 713 d.C., que apoiaram Anastácio II como imperador. Durante esse período, Anastácio descobriu que os árabes estavam planejando um grande ataque à própria Constantinopla e começou os preparativos para um cerco. Mas ele foi logo deposto após uma breve guerra civil em 715 d.C. pelo usurpador Teodósio III, novamente com o apoio do influente tema de Apsestion. O novo imperador logo firmou um tratado de paz com os búlgaros para focar nos árabes, como seu predecessor. Infelizmente para Teodósio, ele também se mostrou incapaz de manter o poder por muito tempo e, em 717 d.C., enfrentou uma rebelião de Leão, um talentoso soldado da Isáuria, e o comandante do tema Anatolicon, que também contava com o apoio do tema Armeniacon sob o comando de Artavasto. Leão conseguiu tomar o controle de Constantinopla rapidamente após a abdicação de Teodósio, pondo fim aos 20 anos de anarquia e marcando a ascensão da dinastia Isáuria, o segundo cerco árabe de Constantinopla. O imperador Leão III agora enfrentava uma invasão árabe iminente, com um enorme exército sob o comando do califa omíada, o meio-irmão de Suleiman, Maslama ibn Abd al-Malik, já havia cruzado as montanhas de Taurus no ano anterior e marchava diretamente em direção a Constantinopla. Disse que as forças terrestres de Maslama contavam com algo entre 120.000 e 200.000 homens, enquanto sua frota ostentava 1.800 embarcações. Por mais que o número possa ter sido exagerado, isso é uma evidência de que essa campanha representava um grande compromisso do califado. Com os romanos enfraquecidos e distraídos por vários anos de conflitos internos, eles se mostraram incapazes de oferecer qualquer resistência significativa ao avanço árabe.
e eles sitiaram a capital em agosto de 717 d.C., montando seu acampamento principal em Hebdomon. Após estabelecerem suas linhas de cerco, os árabes tentaram atacar as muralhas teodosianas ainda naquele mês, mas foram repelidos sangrentamente pelos defensores. Os árabes então começaram a saquear o interior em busca de suprimentos, além de eliminar os postos avançados romanos na região, enquanto sua frota chegava no início de setembro para bloquear a cidade. Um destacamento da marinha árabe foi emboscado alguns dias depois disso por navios de guerra romanos equipados com fogo grego. E como no cerco anterior, essas armas incendiárias se mostraram muito eficazes. Escaramuças tanto em terra quanto no mar entre os romanos e árabes continuaram regularmente, mas um terceiro grupo agora entrou no cerco. Os búlgaros não tinham interesse em ver os árabes expandirem sua influência ainda mais para o oeste e começaram a hostilizar suas linhas de cerco, vencendo uma batalha campal contra eles no outono. Agora, encurralados entre os defensores romanos determinados e o exército búlgaro, o cerco árabe tornou-se gradualmente mais difícil de manter. Em outubro, um dos comandantes árabes de alto escalão foi morto, e com a chegada do inverno, Maslama percebeu que seus problemas logísticos aumentavam rapidamente. A comida tornou-se difícil de conseguir, especialmente porque os búlgaros continuavam ativos na região, e doenças começaram a causar grandes baixas entre os árabes também. A esperança para os sitiantes surgiu na primavera de 718, porém, quando reforços árabes foram enviados do Egito e da África por mar, e um segundo exército cruzou os montes Tauro, na Anatólia por terra. Sob o comando do general Mardasson, conseguir comida agora se tornaria mais fácil. No entanto, antes que seus reforços pudessem chegar pelo mar, eles foram interceptados pela marinha romana, cujo fogo grego mais uma vez lhes deu vantagem na batalha. Isso foi seguido pela deserção em massa dos marinheiros cristãos coptas na frota de Maslama, que haviam sido recrutados à força para a marinha árabe. Leão também conseguiu enviar uma força própria para a Bitínia a partir da capital, que se uniu às tropas do tema Apsequion, e então emboscou e derrotou o exército de Mardasson em algum lugar entre Libus e Sifon. Após esses desastres, a frota árabe não conseguiu mais manter o bloqueio, dando aos romanos o controle do mar. Em agosto de 718 d.C., sem nada para mostrar por seus esforços, Maslama recebeu ordens do novo califa, Umar II, para recuar. Mesmo assim, esse não foi o fim dos problemas dos árabes, pois eles foram emboscados pelos búlgaros enquanto marchavam pela Trácia, sofrendo baixas significativas. Para agravar ainda mais esse revés, a frota árabe que transportava Maslama e suas tropas sobreviventes de volta ao território do califado foi pega por uma série de tempestades, restando apenas 5 navios, e a perda da maior parte do seu enorme exército. Constantinopla havia sobrevivido mais uma vez, e o Império Romano junto com ela. A defesa do Império, a vitória em Constantinopla, permitiu que os romanos passassem para a ofensiva contra os árabes. E dentro de um ano, eles lançaram um ataque naval no norte da Síria e estavam pressionando as fortalezas inimigas na Armênia. Houve uma breve tentativa por parte de alguns inimigos de Leão de restaurar o exilado Anastácio II como imperador com o apoio dos búlgaros, mas quando os conspiradores não conseguiram apoio de Constantinopla, seus aliados búlgaros os abandonaram e eles foram capturados e executados. Outro tema polêmico dentro do Império durante o reinado de Leão foi o apoio do imperador à iconoclastia, que proíbe a adoração de ídolos e ícones, com o objetivo de aproximar as pessoas de Deus e remover esses objetos das igrejas. No entanto, a Igreja Oriental tinha uma longa tradição de veneração desses ícones, e isso acabaria se tornando um problema duradouro no Império. Entre 721 e 739 d.C., os árabes lançaram várias outras incursões na Anatólia, enquanto sua força militar se recuperava gradualmente. Mas eles só conseguiram fazer progressos mínimos, e Leão conseguiu lidar com sucesso com os poucos casos de rebelião entre os temas. O imperador morreu em 741 d.C., após um longo reinado marcado por muitas vitórias sobre os inimigos de Roma. Embora suas políticas religiosas controversas tenham feito com que fosse lembrado com menos carinho pelos contemporâneos, apesar de suas conquistas. O filho e sucessor de Leão, Constantino V, quase imediatamente enfrentou uma revolta.
liderada pelo antigo aliado de seu pai, Artavasto, agora comandante do tema Apsetion, derrotou o imperador em batalha na Anatólia e tomou Constantinopla. No entanto, ele por sua vez foi sitiado na capital por tropas leais a Constantino e forçado a se render em 743 d.C., após o que foi cegado e exilado para um mosteiro. Isso marcou a quinta vez que o tema Apsetion se rebelou, e ficou claro para Constantino que mudanças eram necessárias. Seu reinado marcou outra importante reforma no exército romano, com a criação dos tagmata, provavelmente em algum momento entre 743 e 745 d.C., que se tornou o segundo principal ramo do exército imperial ao lado das tropas temáticas nas províncias. Ao contrário dos temada, os tagmata eram compostos inteiramente por soldados profissionais em tempo integral e estavam baseados na própria Constantinopla, ao lado do imperador, cuja principal razão para criar esse novo ramo militar era tentar limitar a capacidade dos temas de se rebelarem. Os tagmata também continham uma proporção maior de cavalaria de elite, que gradualmente se tornou o principal braço de ataque do exército romano. Constantino fez campanhas de muito sucesso contra os árabes, tomando importantes fortalezas e até mesmo lançando um ataque na Síria, provando que os romanos ainda podiam recuperar a iniciativa contra eles. Outra fonte de alívio da pressão no leste viria, em última análise, de dentro do próprio califado. Quando os omíadas foram derrubados em uma luta pelo poder em 750 d.C. e substituídos pelos abássidas, cujo centro de poder e principais interesses estavam mais a leste, longe da fronteira romana. Isso permitiu que Constantino concentrasse seus esforços contra os búlgaros nos Balcãs, que se tornaram seu principal foco a partir de agora. No ocidente, os romanos continuavam perdendo território na Itália, pois em 751 d.C., Ravenna finalmente caiu para os lombardos, marcando o fim do exarcado da Itália e levando à perda de território romano, nas partes central e norte da região. A cidade de Roma também se desvinculou do império sob o papado, e a partir de então o Império Ocidental, outrora berço e baluarte do domínio romano, ficaria confinado ao sul da Itália e à Sicília. Constantino, no entanto, teve grande sucesso contra os búlgaros, travando muitas campanhas contra eles até sua morte em 775 d.C., o que enfraqueceu esse grande inimigo romano. Constantino foi sucedido por seu filho, Leão IV, cujo reinado começou de forma promissora, ao derrotar uma revolta instigada por seus meio-irmãos, em 776 d.C. Depois disso, ele fez campanhas bem-sucedidas na Síria contra os abássidas. Ele também relaxou a proibição do imperador Isaúrio anterior sobre a veneração de ícones, o que lhe trouxe mais boa vontade. Infelizmente para o imperador, ele sofria de problemas de saúde e morreu de tuberculose apenas 5 anos após o início de seu reinado, em 780 d.C. Ele foi sucedido por seu filho Constantino VI, mas como ele era apenas um garoto quando assumiu o poder, sua mãe Irene tinha o controle efetivo sobre o império. Felizmente, ela provaria ser uma governante eficaz. Seu primeiro ato foi suprimir brutalmente uma rebelião liderada pelo general Nicéforos, cujos líderes ela mandou executar ou cegar. A notícia dessa guerra civil se espalhou rapidamente entre os árabes, que aproveitaram o caos causado para renovar seus ataques à Anatólia em 781 d.C., embora os romanos conseguissem repeli-los no final. Para trazer mais estabilidade ao império, Irene também revogou a prática da iconoclastia, que há muito era uma questão polêmica para os romanos, após uma reunião do concílio da Igreja em Niceia, em 787 d.C. No entanto, o filho de Irene, o imperador Constantino, já havia atingido a maioridade em 790 d.C. e estava ansioso para assumir um controle mais direto sobre o império, o que sua mãe ambiciosa se mostrou relutante em permitir, pois isso diminuiria sua própria influência. Isso levou a uma luta de poder feroz dentro de Constantinopla e a agitação entre os militares romanos. Mas Irene e Constantino conseguiram se reconciliar em 792 d.C. e se tornaram co-governantes do império. No entanto, Constantino se mostrou um imperador fraco e incompetente, facilmente ofuscado por sua mãe, levando Irene a mandá-lo prender e cegar em 797 d.C.
Agora, com o controle total do império, Irene passou a se referir a si mesma como Basileus, ou imperador, em vez do tradicional Basileusa, ou imperatriz. No entanto, a posição de Irene era precária desde o início, e sua popularidade foi ainda mais prejudicada por sua desastrosa política financeira e negligência com o exército romano. Para fortalecer sua posição, Irene tentou se casar com o rei franco Carlos Magno, da dinastia carolíngia, no ano 800 d.C., mas ele recusou a oferta, se negando a reconhecer seu governo. Um ato ainda mais controverso de sua parte, no entanto, foi quando Carlos Magno foi coroado, naquele mesmo ano, pelo Papa como imperador romano, reivindicando assim que ele e seu reino eram os sucessores do antigo Império Romano. Essas foram as origens do chamado Sacro Império Romano, como viria a ser conhecido, embora só muitos anos depois ele tenha sido criado de forma mais formal. Apesar do novo título de Carlos Magno, nem ele, nem o restante da dinastia carolíngia, nem o povo em seu império eram romanos em qualquer sentido, nem chegaram a desenvolver um senso de identidade romana, com esses títulos sendo usados apenas pelo prestígio que ainda carregavam. Além disso, o uso desses títulos pelos alemães acabaria tendo graves consequências para as relações com o Império Romano do Oriente. No entanto, uma ameaça mais iminente para Irene vinha de dentro de sua própria corte. Ela foi deposta em um golpe liderado por seu principal oficial financeiro, Nicéforo, que baniu a imperatriz para a ilha de Lesbos. Sua queda marcou o fim da dinastia Isáurea e o início de um novo capítulo na história romana. Apesar do fim ignóbil de sua dinastia, no entanto, os governantes isáureos acabaram se mostrando bem-sucedidos em preservar o império ao longo do século VIII, depois que ele havia sido levado à beira da ruína. Agora caberia à nova dinastia Niqueforiana conduzir o Império Romano ao século IX e preservar esse legado. No entanto, apesar dessas conquistas, o império não terá muito descanso. No ocidente surgiu outro imperador. No leste, os abássidas observavam em busca de fraquezas, e no norte, Khan Krum da Bulgária se preparava para se tornar um dos inimigos mais aterrorizantes que Constantinopla enfrentou em gerações. Os isáureos salvaram o império do colapso. Mas o que veio a seguir testaria se aquela sobrevivência tinha sido suficiente. Te vejo no próximo episódio. Curta, inscreva-se e clique no sininho para não perder.